Economia brasileira do século XX. Neste vídeo, veremos sobre o desempenho da economia brasileira durante o século XX. Por mais que houvesse a ideia de que o Brasil estivesse atrasado com relação a outras nações, a realidade é que o nosso país não era visto como uma nação tão retardatária. No segundo reinado, o país tinha uma das moedas mais estáveis do mundo, o réis, e a segunda marinha mais poderosa do planeta. O Brasil se desenvolvia numa cadência bem semelhante à de outras nações de mesmo porte ou vistas como mais avançadas. Com o golpe republicano de 1889, houve alguns retrocessos de adaptação na transição do regime monárquico para o republicano. O baixo estoque de poupança interna para investimentos foi o primeiro grande empecilho que os primeiros governos republicanos enfrentaram. Com a política de incentivo à indústria conduzida pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, no governo de Deodoro da Fonseca, houve a simples emissão de dinheiro para concessão de financiamentos à industrialização do país, sem que houvesse reservas para lastreá-los. O episódio conhecido como crise do encilhamento, por lembrar apostas das corridas de cavalo, acabou por fechar, em 1891, a recém-aberta Bolsa de Valores paulista com menos de um ano de atividade, enquanto a Bolsa Fluminense também viveu percalços. Além disso, a manobra de Rui Barbosa gerou um surto de inflação no país. Para piorar, a instabilidade política dos primeiros governos republicanos acabou com a destituição do primeiro presidente, assumindo Floriano Peixoto, que como Deodoro da Fonseca, também era militar, e ficou conhecido como Marechal de Ferro, por conduzir seu governo de modo bastante rigoroso. A situação só foi se estabilizar totalmente, no governo do quarto presidente, Campos Salles, 1898-1902, que deu ênfase para o controle de gastos, equilibrou as contas públicas e restabeleceu baixos níveis de inflação que permitiu ao país registrar modestas taxas de crescimento do PIB, mas que foram muito importantes ao contexto econômico daquele período. Contudo, o Brasil viveu a maior parte de todo o período chamado de Primeira República ou República Velha, com inflação pressionada, governos hostis e repressivos às aspirações populares, além de uma ênfase demasiada na aplicação de recursos públicos no subsídio ao café, o principal produto de exportação nacional da época. Com a crise de 1929 e a Grande Depressão Americana da década de 1930, acabou por afetar sensivelmente as exportações de café, o que gerou uma crise econômica e política no Brasil. Com isso, há exatos um ano depois da eclosão da crise nos Estados Unidos, outro golpe de Estado é aplicado no Brasil. Com a subida de Getúlio Vargas ao poder em 1930, o Brasil passa por um reordenamento político e institucional. Contudo, 7 anos depois, Vargas aplica outro golpe de Estado para se manter no poder e com isso, dar início ao seu projeto econômico nacional de desenvolvimento. Mesmo sendo simpático ao nazismo, Vargas acabou aderindo aos aliados na Segunda Guerra Mundial, porém isso, somente depois de negociar um empréstimo dos Estados Unidos, que tornou possível a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e deu início ao projeto de industrialização brasileira. Além disso, o governo Vargas também promoveu a primeira reforma monetária do Brasil, com a abolição do réis e a adoção do cruzeiro em 1942, como moeda nacional. Também houve a criação das primeiras empresas estatais, vistas como essenciais para o projeto de desenvolvimento do Brasil, tais como a mineradora Vale do Rio Doce, hoje com controle privado e conhecida apenas por Vale, a Fábrica Nacional de Motores, FNM, responsável pela fabricação dos primeiros caminhões de procedência nacional, mais tarde absorvida pelo grupo italiano Fiat e extinta pelo mesmo, além da própria CSN, do ramo siderúrgico, já mencionada, hoje também sob controle do capital privado. Mesmo que Getúlio Vargas tivesse aderido ao lado vencedor do conflito, com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o chamado Estado Novo, implantado por ele no Brasil, entra em declínio, tendo em vista que se tratava de um regime antidemocrático e que não estava alinhado à nova tendência mundial que defendia governos voltados à democracia. Vargas então é convidado a renunciar e Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente. Nesse período, o país experimenta um relativo progresso, porém muito em razão das medidas econômicas adotadas pelo governo de Getúlio Vargas, que, no entanto, não foram bem aproveitadas por seu sucessor. Dutra abriu o país aos importados e isso reduziu muito as reservas internas acumuladas durante o governo Vargas. O que provocou o novo surto inflacionário no país, o qual teve de ser debelado por políticas de austeridade nas contas públicas e redução dos gastos de governo, culminando em recessão, crescimento econômico negativo ou neutro. Com a volta de Getúlio Vargas ao poder,
por vias democráticas em 1950, deu-se sequência aos programas de desenvolvimento interrompidos com sua saída do governo, 5 anos antes. Em 1953, é criada a Petrobras, hoje ainda de controle estatal e a maior empresa brasileira em volume de faturamento. Com acusações de corrupção em seu governo, capitaneadas pelo líder de extrema-direita da época, Carlos Lacerda, e em função de um atentado sofrido por ele, que mais tarde teve a responsabilidade recaída sob o chefe da segurança particular do presidente, torna a situação de Vargas insustentável no poder, decorrendo daí a razão de seu suicídio no final de agosto de 1954 e uma onda de instabilidade institucional no país. Em 1955 nova eleição presidencial é realizada e o ex-governador mineiro Juscelino Kubitschek é eleito. Com ele, um novo período de estabilidade tanto política e econômica é conhecida no Brasil. Houve ainda a implantação da indústria automobilística com a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, no país. Contudo, o governo Kubitschek também praticou um grande endividamento público, com a adoção de um programa de desenvolvimento no qual previa obras de infraestrutura elétrica e viária, com a construção de rodovias ligando regiões do país que antes não eram servidas por tais benefícios, além da viabilização de Brasília, a nova capital federal. Novamente o governo brasileiro, no mandato de Juscelino Kubitschek, apela para a impressão e emissão de dinheiro para pagar pelos investimentos públicos realizados, e o resultado é o aumento gradual na taxa de inflação passando de 36% em 1959 para pouco mais de 92% em 1964, ano do golpe militar. Porém isso, com taxas de expansão do Produto Interno Bruto, PIB, que chegavam no máximo a 7% ao ano. No chamado milagre econômico brasileiro, o país registrou taxas de crescimento mais robustas, porém com índices de inflação também, bastante pressionados, com taxas médias anuais em torno de 19,3%, 15,6% e 25%. A partir de 1976, as taxas de inflação chegam a ultrapassar 46%, chegando a 77,3% em 1979 e a 110% no ano seguinte. Entre 1984 e 1985, ou seja, na transição do regime militar para o democrático, as taxas anuais de crescimento dos preços registraram níveis em torno de 225% anuais, enquanto o desempenho do PIB não passava de 4% ao ano. Conclusão. Entre 1940 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu economicamente no século XX, com média de 8% ao ano, mas com inflação de 662% no período. Ou seja, o Brasil é simplesmente uma usina de desigualdade social que governo nenhum, por mais progressista ou bem-intencionado que fosse ou seja, conseguiu resolver.